Esquecendo de ligar o microfone. Muito boa noite. Hoje vamos fazer uma live com Clayton. Ele vai falar sobre reflorestamento humano. Olá, Celinha, tudo bem? Nosso convidado já está para entrar. Vai falar de um tema muito bacana hoje. Então vamos aguardar um pouquinho. Clayton chegou. Ou vamos chamá-lo. Acenando. Mais um pouquinho. O Clayton já está para entrar. Ok. Vamos chamá-lo aqui. Não estou conseguindo colocá-lo. Aceitei. Vamos lá. O que houve? Estou tentando aqui colocar o Clayton com uma dificuldade. Não sei porque não está entrando. Acho que agora foi. Olá! Foi? Deu certo, hein, Clayton? Oi. Tudo bom, querido? Oi? Tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Estou mudando aqui a luz de lugar Opa, agora eu estou te vendo. para brilhar menos. Tudo bem com você? Tudo bem, Clayton. E aí, boa noite para você também. Boa noite. Obrigado pela live de hoje. Seu tema é muito interessante, muito bacana. Então, eu trouxe para falar aqui com o pessoal sobre esse tema muito bacana. Eu nunca tinha ouvido falar e quando falaram para mim, falei: poxa, que bacana. Vamos chamar o Clayton para conversar e ele vai explicar tudinho. Que legal. Bom, que bom. Obrigado pelo convite. Estamos aí para bater papo um pouco hoje, nessa Nossa, quinta-feira à noite. muito bom mesmo. Cleiton, o reflorestamento humano. O que significa o reflorestamento humano? E como surgiu essa ideia? Boa. Bom, vamos lá. O reflorestamento humano é uma analogia, Ah, né? Uma brincadeira que une o reflorestamento do reflorestamento ambiental com o humano do desenvolvimento humano, né? Até porque eu sempre brinco, né, Marlon, que só se refloresta a área degradada, sabe? E no mundo de hoje, talvez uma das áreas mais degradadas que existe seja os corações, as mentes humanas. Até porque toda degradação que a gente vê no ambiente é fruto da forma como nós nos relacionamos com o meio, né? sim. Então, isso está acontecendo primeiro dentro de nós para depois ir para o meio, né? Eu gosto muito da Vandana Shiva, que é uma ativista indiana, você deve já ter ouvido falar dela. Já ouvi falar. Quem está nos assistindo aí, se não conhece, procure. Que é uma ativista incrível, que ela diz que o monocultivo primeiro ocupa as mentes e só depois ele vai para os solos, né? E isso, assim, é esse processo que está acontecendo, né? Uhum. Não é... E eu vejo, assim, muitas pessoas falando: não, nós precisamos salvar o planeta, porque o ser humano vai destruir o planeta. A É, gente... E eu fico olhando, assim, o quão cômodo é, né? Acreditar que nós vamos destruir, logo não tem nada a ser feito, né? Porque já vai ser destruído mesmo, sim, né? claro.
E além de ver, e eu brinco muito isso com os meus alunos, né, com os meus mentoriados, que nós não temos a capacidade de destruir o planeta. Por mais que a gente tenha armas de destruição em massa, existe uma inteligência coletiva, né, desse ser vivo que é o planeta Terra, Gaia, né, Pachamama, e não vai deixar a gente destruir ela. A hora que ela tiver na menor ameaça, ela faz assim: ai, cansei de vocês, chega. E pronto, Já era todo já mundo. era, todo mundo, entendeu? Então, o grande risco de verdade que nós vivemos é o risco da extinção da nossa espécie. Eu penso isso também, viu? E isso não está sendo olhado por conta dessa ilusão de que nós vamos destruir o planeta, logo nós precisamos salvar o planeta. Não, nós precisamos nos salvar. Para isso, nós precisamos mudar a forma como nós estamos nos comportando sobre o planeta. Porque esse pensamento de progresso, desenvolvimento, né? Essa coisa desenfreada, essas palavras que a gente foi usando para representar um crescimento exponencial, um lucro infinito, um ganho cada. Isso é absurdo. Isso é antinatural. Né? Sim. Então, o reflorestamento humano ele vem como uma cura para mim mesmo, né? De um processo que eu vivi de há 15 anos atrás entrar em contato com as minhas áreas devastadas e Uhum. falar, opa, eu preciso mudar isso aqui porque esse caminho que eu estou seguindo é um caminho de autodestruição, É. né? Ele não vai dar bom, né? E foram muitas áreas devastadas, né? Fraturas, AVC, atentados, términos de relação, divórcios, empresas falindo. Ou seja, eu transitei assim nos buracos mais profundos assim que eu vejo a humanidade transitar, sabe? E foi quando eu me dei conta que, pera, como que eu saio disso, né? E comecei a estudar muito desenvolvimento humano, tive toda a minha trajetória espiritual também nesse processo, Sim. né? E o reflorestamento humano como uma ideia mesmo é algo que eu brinco assim, que não é uma ideia minha, né? Isso está no campo, é acessado Uhum. por todos. Então, se você gostou do termo, use. É seu também, porque você também está acessando essa inteligência coletiva. Né? Eu vejo muitos reflorestadores humanos hoje atuando no mundo. Mas como nome mesmo, esse foi um nome que surgiu o ano passado, né? Uhum. Quando eu decidi falar, não, tá bom, deixa eu colocar aqui as minhas habilidades e trazer isso para um nome, concretizar isso. Né? Porque eu me vejo assim como um grande semeador, sabe? De afetos por onde eu passo. Né? Legal. Eu tenho assim como um propósito de vida mesmo, melhorar os ambientes por onde eu passo. Né? Não só os ambientes físicos, Uhum. mas as relações, sabe? O entorno, a vizinhança, a casa, o bairro, a terra onde eu tô, né? A sociedade por onde eu transito. Então, eu tenho isso como um valor muito forte, assim, em mim. E o reflorestamento surgiu assim desse lugar, de uma Legal. brincadeira. Poxa, que bacana. Né? O nome é muito legal. Então, você acredita que todo terapeuta, então, pode ser um reflorestador, então? Com certeza, com certeza. Né? Por mais que eu esteja hoje sistematizando uma metodologia, né, que eu pretendo que isso vire um livro em breve, então eu comecei a escrever e tal, Legal. mas nós somos assim 8 bilhões de subjetividades.
E por mais que a gente crie uma linguagem, né, uma palavra que signifique uma coisa, e a gente queira que isso tenha o mesmo significado para todos, isso é irreal. Né? É importante a gente entender a limitação da linguagem. Porque mesmo quando a gente fala uma coisa bem concreta, vamos lá, uma cor, né? Branco. Branco, ó, eu olho aqui dentro e vejo branco. Talvez quem esteja nos assistindo olhe para o fundo e fale, não, parece um cinza, meio azulado. Se eu fizer um movimento aqui e a câmera mudar a claridade, talvez fique meio alaranjado. Né? O tom de branco que você enxerga é diferente do tom de branco que eu enxergo. Sim, sim. Então, esse é um processo que eu vejo que, para além de qualquer padronização, né, e formatação que eu queira dar, eu percebo que esse é um lugar assim de transformação, né, de se reconhecer. Eu gosto da palavra reflorestamento, porque o objetivo não é transformar todo mundo em floresta. Porque tem gente que não é floresta, né? Tem gente que é deserto. E esse é o bioma que ele se identifica. Uma pessoa mais árida, né? Com a pele mais seca, né? Vive num lugar mais montanhoso. Tem gente que é monções, né? Mais molhadinho, chove ali o tempo inteiro, tá sempre, né? Numa neblina ao redor da pessoa. Tem gente que já é cerrado, outro vai se identificar com a Mata Atlântica, né? Outro sei lá, é caatinga, né? Um manguezal, ó, uma pessoa fedidinha, né? Então, eu brinco, né? Esses tempos atrás estava conversando com um amigo indígena, né? E ele me falou, um grande xamã, assim, né? Um grande pajé. E ele falou para mim, mas você está querendo florestar todo mundo, né? Mas tem lugar que não é floresta, né? Eu falei, com certeza, né? As pessoas vão precisar. É uma analogia, uma brincadeira, Sim, sim. né? Mas que parte do lugar da identificação de que não é floresta, então precisa reflorestar, né? O que eu entendi seria reflorestar nossas atitudes, nossa mentalidade, né? A gente está tão preocupado com nos conectar com a natureza, salvar o planeta. Na verdade, a gente está olhando de uma forma errada, né? A gente tem que olhar para a gente, melhorar a atitude, nossa mentalidade. Nós já estamos conectados com a natureza, né? O que a gente tem que fazer para ajudar nós, né? Porque ela já está salva. É o que você está falando, reflorestar nossas atitudes mesmo, nossa mentalidade, e conforme a gente vai mudando, a gente vai melhorando também essa questão, né? Muito legal, gostei. Você sabe que eu falo muito, Marlon, que nós precisamos voltar a ser natureza, sabe? A se identificar como natureza. Porque o processo que está acontecendo hoje é uma cisão. É o ser humano se vendo apartado da natureza, né? Desde que o positivismo começou a acontecer, né? E hoje o materialismo ele se apropriou disso, essa metodologia do pensar científico, humano, ele colocou a natureza como algo fora. E o ser humano se separou da natureza. Como se o ser humano fosse um dominador, um explorador, né? Onde ele usasse os recursos e pudesse mexer naquilo como se a natureza fosse abstrata, se colocando inclusive como uma espécie mais evoluída, né? E é muito louco, porque toda vez que o ser humano se coloca nesse lugar de falar, não, eu sou o mais desenvolvido, o topo da cadeia, né?
E aí eu pergunto para as pessoas, tá, mas por que é o topo da cadeia? E aí a cada momento isso vai sendo desconstruído pela história, né? Porque, o ser humano é o único que raciocina. Não, pera, aí a ciência, a neurociência começou a ser desenvolvida e entendeu que todos os animais raciocinam. Sim. Não, o ser humano é o único que consegue entender a noção de ação e reação. Não, isso não é verdade, senão a gente não treinaria os nossos cachorros, né? Porque ele recebe um comando e ele se adestra, né? Então isso não difere a gente de um bicho. Ah, não, é porque o ser humano desenvolve linguagem, igual nós estávamos falando. Né? Faz menos de 5 anos aí, os computadores de inteligência artificial começaram a decodificar o som dos pássaros. E eles entenderam que o pássaro tem um som para o perigo, ele grita, ele canta, ele dá um piado, né? E ele fala abaixa, e os filhotes se abaixam quando vem uma cobra, né? Ele dá um canto, ele fala pula, e os filhotes pula, né? Os sons que os pássaros emitem quando eles estão gestando ali o bebezinho ainda, chocando o ovo, né? A hora que esse passarinho nasce, ele tem os mesmos elementos daquela canção de ninar que a mãe cantava no ninho. Ou seja, ele aprende quando ele está ainda no período embrionário dentro do ovo, né? Que é semelhante ao ser humano. Então, assim, o ser humano, ele tem a capacidade... Aí eu vi uma ótima esses tempos, né, também, desse lugar de justificar que o ser humano é o mais desenvolvido, né? Então, não, o ser humano é a única espécie onde nós temos um processo educacional, né? Porque eu, como educador, né, me interesso muito pelos temas da educação. E aí é muito interessante, porque tem um estudo que está sendo desenvolvido que mostra que a menopausa da mulher garante que a mulher saia de um estágio de reprodução e entre num novo estágio, hoje já com praticamente uma outra metade da vida, né? Fazendo esse processo de transmissão de conhecimento, que é a abuela, né? E o homem também passa por isso, porque depois dos 50 anos existe uma baixa de testosterona e ele vai parar de se dedicar, ou, né, teoricamente, se a gente olhar para o comportamento animal, pararia, né, de querer só reproduzir. Só que quando a gente começa a olhar para a natureza, nós vemos que existem outros animais que também têm esse comportamento. Né? As orcas têm esse comportamento, as baleias, os golfinhos, os elefantes, eles param, né, de entrar no cio e eles entram nesse lugar de transmissão de conhecimento. Né? Então, vê só, nós somos só mais uma espécie aqui. Então, o grande pepino está nessa cisão, nessa separação, né, que faz com que a gente perca a conexão com os ciclos, tanto do próprio corpo, né, o ciclo circadiano, os horários que as coisas acontecem, né, os momentos em que cada meridiano está mais ativo, quanto as coisas fora de nós que também interferem na gente. Né, o ciclo lunar, o ciclo solar, as estações do ano. E é muito doido, porque nós estamos vivendo assim, um momento super contraditório. Porque nós nunca tivemos tanto acesso à tecnologia e uma pseudo-conexão, né, em rede, globalizada. Só que nós nunca tivemos tão desconectados da natureza, de nós mesmos, uns dos outros, porque a gente está aqui, ó. Existe um benefício incrível disso. Graças a essa tecnologia, a internet, nós estamos aqui, ó, conversando, fazendo uma live
em lugares, né, geográficos distantes. A gente poderia estar cada um de um lado do planeta. E atingir as pessoas que estão também uma de cada lado do planeta. Você falou que tem um amigo seu que vai assistir lá do Japão, né? Vai entrar hoje ou amanhã. Pois é. Amanhã. E ao mesmo tempo, o uso excessivo disso faz com que a gente pare de se conectar realmente com as pessoas. Então, o ser humano precisa resgatar a função original dele aqui, que é de um grande mamífero, um mamífero de grande porte. Isso é que nós somos aqui, esse é o bicho que nós somos. E o que os mamíferos de grande porte fazem no planeta? Eles melhoram o bioma nos quais eles estão inseridos. Porque para aquele bioma comportar um mamífero de grande porte, esse mamífero de grande porte só vai existir se houver uma saúde desse bioma e uma diversidade tão grande e tão sofisticada e complexa a ponto de sustentar a vida de um mamífero de grande porte. Que gasta uma energia danada para viver. Gasta mesmo. Eu não estou nem falando aqui de energia das outras energias artificiais que a gente passou a gastar, porque tudo se resume a isso. Então, o ser humano hoje, ele gasta uma energia elétrica, eólica, tantas formas que a gente foi desenvolvendo, nuclear, para desenvolver essas tecnologias e alimentar essas tecnologias, que nós geramos um déficit no planeta. E nós paramos de melhorar o ambiente onde nós estamos inseridos, e nós começamos a piorar os ambientes onde nós estamos inseridos, aglutinando, apinhando, empilhando gente em centros urbanos, destruindo aquele bioma, criando uma desertificação, um esgoto, uma poluição do aquífero, uma poluição do ar, uma poluição sonora, visual, tecnológica, com frequência de onda. Isso não vai passar impune. Se nós não mudarmos muito rapidamente, nós vamos ser enxotados desse planeta. Porque o que nós começamos a impactar de 100 anos, 150 anos para cá, é só a gente olhar para a nossa história. Isso não é uma teoria da conspiração. Só olhar para a história. Quantas civilizações não colapsaram e entraram em extinção por conta da sobrecarga e uso indevido dos recursos? A gente tem ali, né? Os maias, os incas, os astecas, os egípcios, os babilônicos, os sumérios. É só continuar. Roma, sabe? Então, isso não é uma teoria da conspiração. Isso está aí. Eu tive um professor de biologia, quando eu estava estudando fisioterapia, no primeiro ano, e ele falava assim que existe um estudo que mostra que sem o ser humano, o mundo se regenera. Aí falou que eles pegaram um ambiente que tinha casa, né, tipo um bairro, isolaram esse bairro, tiraram todo o ser humano e deixaram a natureza agir por 100 anos. E foram monitorando. Em 100 anos a natureza se regenerou. Então, tirou o ser humano, o mundo volta. Então, a gente não tem que se preocupar com o planeta, a gente tem que se preocupar com a gente, né? E eu tava vendo o seu vídeo no seu store, e você falando, bom dia plantinha, e você mostrou uma plantinha bem pequenininha, né? Eu já trabalhei como fotógrafo, e uma época eu comecei a tirar foto do celular mesmo, de plantas pequenininhas, com a lente macro, que é esse recurso que tem hoje, né, no celular. Aí a pessoa fala, nossa, onde tem essa planta, né? Eu falei, essa daqui. Falei, nossa, ela é desse tamanho. Falei, pois é, se você dá um super zoom nela, né? Olha que linda, né? E passa despercebida, a gente pisa em cima dela, né? Chuta ela e você não para olhar aquele momento. Olha que plantinha bonitinha, vamos olhar ela, vamos contemplar a beleza dela. E você estava mostrando isso essa semana. Eu achei muito interessante.
E é muito louco porque basta a gente olhar bem assim para as coisas, prestar atenção, sabe, mano? Porque a natureza é a maior professora que a gente tem, né? É aprender paciência. Olha para uma árvore, senta ali embaixo, olha para a paciência daquele ser que está ali, que aguenta qualquer tipo de agressão. Se você quiser cortar ela, ela vai ficar ali parada, É, né? Cresce lentamente, se adapta, faz a curva, né? Você quer, putz, tô precisando chorar, tô triste, então para, olha como se comporta uma nuvem, né? Uma tempestade, de repente o tempo fecha e deságua. E depois daquela tempestade, passa, vem a calmaria, a bicharada, aquela alegria, né? Aquele, pronto, tudo volta, né? E assim vai. Tudo que a gente. Então, são essas analogias que são tão simples e estão ao alcance de todos, que nem uma plantinha, né? Que está ali crescendo, que está germinando e fazendo o processo dela, dando 100% da vidinha dela para acontecer. E quantas vezes, né, nós estamos na nossa vida pela metade, incompleto de uma situação, sem dar 100%, porque eu não queria estar ali. O que isso vai dar? Né? E que impacto isso vai gerar interno? Porque na natureza, se alguma coisa para de dar 100%, morre. Morre. Simples assim. Adoece e morre. Porque não tem essa visão de uma inteligência individual. Esse é o ponto. A natureza opera sob a égide de uma inteligência coletiva, de uma inteligência planetária. Né? Eu gosto muito de um autor chamado Eugênio Carucci, que é aqui da América do Sul, e ele tem esse livro, inclusive, chamado Inteligência Planetária, onde ele fala desse modo de raciocínio, onde nós nos conectamos com o coletivo, com a inteligência coletiva, com isso que a gente chama de inconsciente coletivo. E que todos nós estamos conectados a isso o tempo todo, mesmo sem perceber, mas que por parar de desenvolver essas habilidades, nós paramos de ter essa percepção. Né? Então você vê, por exemplo, no seu trabalho, né, com a medicina chinesa, quando a gente pega aí os pontos de acupuntura, né, que foi traduzido para o Ocidente como ponto de acupuntura, porque o original seria caminhos dos sopros, né? E aí quando a gente pega isso, esses caras desenvolveram um sistema há, sei lá, mais de 5.000 anos atrás, sem um raio-x, um aparelho de tomografia, um scanner, com a percepção sensorial e uma apuração do emocional e métodos de avaliação de não ter de criar parâmetro e não ter oscilação. Então imagina, uma mesma comida, para não ter oscilação no emocional e perceber aquilo entrando, que aquilo passa aqui, que vai lá, que esse ponto na cabeça se relaciona com aquele ponto no dedinho do pé. Porra, bicho. Olha o nível de inteligência que os nossos ancestrais acessavam e que nós paramos de acessar. Porque hoje tudo é tecnologia, tudo tem alguma coisa que faz por nós. A gente foi perdendo a autonomia. As pessoas hoje, quem cria os próprios filhos são outras pessoas. A água que chega na minha casa não tem a menor responsabilidade sobre ela, não sei de onde veio, quem tratou. A eletricidade que chega aqui eu não faço a menor ideia. Se você tem uma crise de abastecimento e acaba a comida no mercado, lascou. As pessoas não plantam, não tem autonomia de hortaliça.
de uma comida em casa. Entende? Então, assim, vocês que estão assistindo a gente aí, faz sentido isso que eu tô falando? Ou é uma maluquice? Vocês acham que eu tô muito maluco? Me conta, que eu quero saber. Porque eu ando num lugar que eu ando falando assim. Tem até um professor, o Eurico Viana, que fala muito isso, eu acho engraçadíssimo. Vou parafrasear ele. Ele fala que essa ideia da ecologia, né, e o Ailton Krenak fala muito isso também, né, que essa ideia da ecologia, o próprio Nego Bispo falava muito isso também, é uma ideia criada por esse homem branco separado da natureza, né, porque a ecologia está lá. E a gente deveria mudar essa palavra, deveria se chamar eucologia, sabe? Eucologia. Porque se eu não me inserir nesse lugar, eu vou continuar dependente de algo externo, que pode mudar a qualquer momento, que eu não tenho a menor ideia de como funciona. Então, nós estamos... O ser humano, ele foi parando de se relacionar com essa inteligência emocional, com essa inteligência oracular, que a gente tem alguns lugares ainda hoje com ela. Né? Então, quando a gente fala de algo que busca intuição, né, que busca um padrão que a gente chama de adivinhatório, né? Então, leitura de mapa, astral, numerológico, tarô, búzios, tudo isso acessa esse lugar, que virou uma coisa de misticismo, né? Isso é metafísico, isso é esoterismo, né? E aí nós fomos dando valor para a inteligência, para essa racionalidade de uma inteligência lógica, que armazena dados e informações e através do método dialético, uma ideia vai superando a outra porque existe uma linearidade. Só que o conhecimento não tem linearidade. Existe uma coisa que está lá do outro lado do planeta, que uma civilização está fazendo, que a outra turma do outro lado do planeta começa a fazer sem nunca ter tido conexão. Foi feito experimentos com macacos desse lugar. Né? Então a gente sabe disso, que existe uma inteligência que não é lógica. E aí eu vejo esse desenvolvimento do que a gente chama de inteligência artificial, que nem é inteligente, né? Nem é artificial, porque é uma reprodução, né, de uma informação, de dados que estão ali colocados na rede, então não é artificial, porque está buscando de algum lugar, de um banco de dados, e não é inteligência, porque é uma replicação de algo. Só que tem uma capacidade de armazenamento gigante, tem uma capacidade de construção de lógica infinitamente maior do que a do ser humano. Então, isso vai forçar que a gente volte a nossa atenção para essa inteligência oracular, para essa inteligência planetária. Porque nós vamos ser substituídos pelas máquinas nesse pensamento lógico e linear e de armazenamento de dados muito rapidamente. E talvez seja péssimo num primeiro impacto, porque vai tirar muito emprego, vai gerar uma grande oscilação em tudo que a gente conhece, mas a médio e longo prazo, isso vai promover uma revolução na humanidade. Né? Então nós estamos com isso em curso acontecendo. A Joyce dando boa noite pra gente. Isso aí, Joyce. Mais tempo, Joyce. Faz sentido, Irata? Faz sentido vocês que estão escutando a gente aqui, gente? Faz muito sentido, sim. E a inteligência que nós falamos artificial, a facilidade vai fazendo com que a gente pare de pensar, porque tem algo fazendo pela gente, né? Então isso vai
diminuindo nossa capacidade. Isso é problemático, né? Sim. É, pois é. É. Eu tenho uma tendência muito grande, eu convido sempre as pessoas a buscar olhar, a sair da polarização, sabe? Né? Isso é só bom, isso é só ruim, porque esse é um processo de simplificação que a gente vai fazendo que impede a gente olhar para a complexidade da natureza, né? Porque sempre vai existir um aspecto daquela mesma coisa que é equilibrador e um aspecto que é desequilibrador. Até uma coisa que é extremamente equilibradora, se for usada em excesso, vai gerar um desequilíbrio. Isso. Então, eu falo muito isso, sabe, dentro da comunidade, né, com os mentoriados, que a gente precisa voltar a se relacionar com a complexidade dos sistemas e com a sobreposição dos sistemas, porque nós vivemos assim sistemas que se sobrepõem a sistemas, né? Então, de uma forma bem simples, né? Para a gente olhar para a nossa vida, um exercício rápido de autoconhecimento. Quando você pega as camadas da sua vida que se sobrepõem, vamos colocar 5 aqui, ó. A camada pessoal, né, de mim para comigo mesmo. Então, como que ela tá? O que está acontecendo? O que é importante para mim? Né? O que eu posso melhorar? O que eu não quero disso? O que tá ruim eu quero tirar? Essa camada, ela é sobreposta com uma outra camada que é a camada social, né? Das minhas relações interpessoais com os meus familiares, com os meus amigos, com as pessoas que eu me relaciono no trabalho, né? Na sociedade como um todo. A gente tem uma outra camada, que é a camada ecológica, ambiental. Porque nós somos seres que vivem num ambiente, né? Que precisamos dessa conexão, pé na terra, para tirar o isolamento, né? E a eletricidade estática, que se alimenta de natureza, que é natureza. Não tem como a gente tirar essa. Então, como que ela tá? Eu vivo no centro urbano, eu vivo isolado com borracha no pé, com um equipamento eletrônico o tempo inteiro na minha cabeça, colado no meu corpo, eu durmo com ele porque ele é meu despertador. Esse negócio me monitora 24 horas por dia, eu tenho esse eletromagnetismo, eu tô totalmente desconectado. A gente tem uma outra camada, que é a camada profissional, né? Pra gente colocar 5. Eu poderia ir muito, né, além. A gente tem essa camada profissional, daquilo que a gente tem como realização de vida, de função de mundo, como que eu coopero com a sociedade, com o mundo, com o todo, que eu coloco o meu propósito no mundo. Porque a gente olha para o profissional sempre como um chicote, porque está fazendo coisa que eu não quero, que eu não gosto, porque eu preciso ganhar dinheiro. Mas tem essa outra camada ainda que é o financeiro. Que como que eu ganho dinheiro? Como que eu controlo? Porque o mundo opera sobre esse aspecto. A gente vive hoje num mundo capitalista, né? Sem a dimensão econômica, a nossa vida não anda. A gente não estaria aqui, ó, com 2 aparelhos tecnológicos, pagando pela internet, conversando com coisas com conteúdo e conhecimento que a gente pesquisou e adquiriu. Nosso óculos custa, nossa roupa custa, esse monte de livro custa, entende? Então, camadas e camadas que se sobrepõem. Então, quando a gente... E aí eu vejo, né, eu transitei muito tempo no meio político, né? E eu vi as pessoas, assim, naquela polarização, é o vermelho ou é o azul, e é isso ou é aquilo, é o bem contra o mal. Não tem essa simplificação.
Porque a polarização, quando vai para essa simplificação, ela é burra, ela é fanática, ela perde toda a complexidade que envolve a vida, a natureza, o ser humano, o bicho que nós somos. Então a gente precisa dar um passo para trás e reconhecer que não deu bom, não deu certo. Do jeito que a gente está funcionando na alface da terra, nós estamos degradando a alface. Nós vamos destruir ele. Tá ficando já zoadinho, amassadinho, sabe? A gente vai precisar mudar. E aí a gente tem uma escolha, porque já não é mais se. Ai, será que vai acontecer uma crise climática? Será que vai acontecer uma crise econômica? Será que vai... Não. Uma guerra? Não é se. É quando. E para algumas já não é mais nem quando. É o que eu vou fazer com isso agora. É como isso vai me afetar. Porque são às vezes as pessoas falam para mim, né? Poxa, Cleiton, porque para quem está me conhecendo aqui agora, eu tenho um áudio de WhatsApp que eu gravo todo dia num grupo de WhatsApp chamado Por Cleiton Palomares. Então vocês que estão me conhecendo aí, segue meu perfil, entra lá, e lá tem o lugar por onde você entrar, tá fixado ali nas publicações, né? O link para entrar tá na bio. E ali eu coloco sempre uma pérola diária, assim, de reflorestamento humano, né? E muitas vezes eu chamo algumas reflexões para gerar um estresse e, consequentemente, um movimento interno, né? De falar, puxa vida, peraí, não tomei consciência disso que eu nunca tinha parado para pensar. Só que, às vezes, o estresse gerado não é o suficiente para que as pessoas façam determinados movimentos, né? Então, por exemplo, recentemente, nós estamos numa temporada de áudio agora falando sobre luto, porque é uma mini temporada dentro de uma outra temporada que chama Reflorestamento Humano para Tempos Difíceis. Já. E eu comecei a falar... Um convite pro pessoal aí. Já? Entrem lá, gente, entrem lá. Né? E aí eu comecei essa micro temporada dentro de outra temporada, porque em lutar e encerrar ciclos é extremamente importante para o sucesso de qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Até porque, se a gente ficar com medo de perder, a gente se impede de receber as coisas novas que estão para chegar. Sabe, em copo cheio não entra mais nada. A gente precisa esvaziar para caber outra coisa. Então a gente precisa encerrar processos. O ciclo, o luto, é um ciclo natural. Que a gente se desconectou porque nós estamos desconectados da natureza. Né? Então, pensando nisso, domingo agora eu vou fazer uma oficina chamada Luto, para encerrar ciclos e começar o ano bem. Onde eu vou explicar o mecanismo do luto, né, segundo a neurociência, segundo algumas tradições ancestrais, como que é esse processo, para a gente entender. Porque luto é um substantivo, mas em lutar é verbo. É uma ação, um movimento que nós precisamos fazer em direção a esse processo de soltura, de deixar ir, para abrir espaço para o novo. Porque senão todo mundo fica desejando um ano novo, né? Nessa época do ano, falando de confraternização, de tudo que vai acontecer o ano que vem. E tem um monte de gente que fica extremamente ansioso e não sabe por quê. Porque já está planejando um monte de coisa sem encerrar um monte de outra coisa. E aí não vai ter ano novo se você não for novo, se eu não for novo. Tem que esvaziar o copo já está cheio, né? Né?
E a cada ano é mais difícil, porque a gente não tá mais novo cada ano, nós estamos mais velho cada ano. Eles estão se dando, né? Se agarrando a padrões, a crenças. Então, a gente precisa mudar para ser novo. Então, além de trazer essa compreensão, eu vou trazer exercícios práticos, né? De como Legal. que a gente faz um tava até aqui, ó, acabando de fazer, né? Das dimensões que eu falei para vocês, ó. Então, como que eu separo isso na minha vida, né? Dimensão ecológica, dimensão social, dimensão pessoal, né? Para que a gente consiga fazer um apanhado de como foi o ano e ter clareza do que eu preciso lutar. E aí, na segunda parte do encontro, nós vamos fazer uma prática meditativa de entrar em contato e soltar, e viver o ciclo do luto nas suas 6 fases, né? Lutar, soltar, celebrar, entender os seus próprios valores, sabe? Entender o que necessidade aquilo atendia e como que eu posso me dar isso agora. Porque o processo do luto, ao contrário do que se pensa, que eu tô em luto, então eu tô muito triste, eu tô muito frágil. Quando você luta, você entra em contato com aquilo que você perdeu e você entende isso, você entende a forma de se dar isso. Você assume o protagonismo e a responsabilidade. E isso promove mais do que o esvaziamento. Isso promove um resgate da confiança em si mesmo, na humanidade, no coletivo. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Então, por isso que eu quis fazer uma temporada dentro da outra, para que a gente aproveite essa época de fim de ano, esse inconsciente coletivo todo que está aí, de todo mundo querendo encerrar coisas, para a gente encerrar coisas realmente, com método. Olhando, entendendo o que ficou em aberto que eu não olhei, né? Então eu uso muito o olhar da comunicação não violenta para fazer isso, que eu acho assim uma ferramenta incrível, né? Para que a gente se conecte com as nossas necessidades e entenda como que eu posso atender essas necessidades, eu, que ficaram desatendidas agora com isso que eu perdi. E esse é um processo que nós precisamos fazer enquanto humanidade. Porque o jeito que nós estamos atuando no mundo, se vendo como dominadores, escravizando todas as outras espécies a nosso bel prazer, degradando, devastando, criando monocultivo, comendo veneno, fazendo guerra, matando gente. Tá errado, deu ruim. Deu ruim. E a gente vai precisar enlutar isso, porque nós não sabemos qual é o modelo novo. Só que a primeira coisa que precisa acontecer é a gente desinvestir a nossa energia, os nossos esforços no que não está dando certo. Isso é verdade. Eu gosto muito de uma frase do Buckminster Fuller, que fala que ele foi um grande cientista, pensador, foi um dos caras assim, mais incríveis da nossa contemporâneo nosso, né? E o Buckminster falava que muitos autores falam a mesma coisa, né? Mas ele usava uma frase que ele dizia que para você criar o novo, não é combatendo o velho, e sim fazendo uma nova coisa e dando força para aquilo, que aquilo automaticamente se torna grande e engloba, torna o antigo obsoleto. Olha só. E aí é muito louco, porque você vê, Albert Einstein falava a mesma coisa. Falava, você não vai, de uma forma diferente, né?
Você não vai encontrar a solução para um problema do mesmo lugar que você está olhando para o problema. Então, a frase dele era: a resposta para um problema virá de um outro tipo de raciocínio, de uma outra mente, que é o processo da meditação. Olha, De entrar num lugar não condicionado para conseguir fazer reflexões desse lugar. Né? Então, nós temos assim. Eu não sou uma pessoa pessimista, sabe? Porque eu sou muito da ação, né? E o pessimista ele precisa ter um nível de passividade, de cruzar o braço e ficar olhando acontecer. Não, eu não consigo. Mas eu também não sou otimista, sabe? Eu acho muito fantasioso achar que não vai dar tudo certo, então também não preciso fazer nada. Né? Eu tendo a ser uma pessoa muito realista, assim, a olhar para dados. Eu tenho um nível de ceticismo muito grande, então eu sempre tenho um pensamento muito crítico. Eu falo, não, mas espera, isso aqui é consequência disso, é isso. Não, mas isso aqui não está coerente com o que quer ser feito, né? Porque eu vejo que é desse lugar que nós realmente conseguimos assumir a responsabilidade do nosso protagonismo, sabe? Para que a gente possa fazer o que o universo espera que a gente faça, que é ser gente. Só isso. Mais nada. Você só precisa ser você. Né? O Irato, o Cleiton, a Joyce é a Joyce, a Lê é a Lê. Né? E é isso. Não é para fazer igual o outro. Né? O outro pode ser uma inspiração, pode trazer uma insight. A gente pode aprender com as pessoas, né? Mas o que eu tenho para fazer, só eu tenho para fazer aqui. Sabe? Então mas a gente precisa resgatar essa confiança em nós, essa espontaneidade da criança, né? Essa autenticidade, que é o sentimento mais poderoso que existe. Foi feito recentemente uma medição no MIT, colocaram uns eletrólitos assim na cabeça de uns monges budistas e os caras começaram a meditar porque eles queriam pegar em hertz a frequência vibratória de cada sentimento, de cada emoção, né? E aí todo mundo ali meio que vai dar o maior é o amor, né? O outro não, que vai dar o maior é a compaixão. Sabe qual foi o sentimento, assim, indiscutivelmente maior de todos? Foi tipo 2000 vezes maior do que o amor. Nossa, foi. A autenticidade. A hora que a pessoa sente que ela tá fazendo a parte dela, que cabe a ela, sabe? Que ela... Eu sou eu. Eu sou eu. Que legal. É, E entra na frequência dela, né? pois é. Muitas vezes eu chego com alunos, né, com mentorados que querendo entender o propósito, né, e essa coisa, porque agora virou moda isso aí, né, tá vendendo. Olha, você só precisa ser você, você não precisa de mais nada, você não precisa copiar o amiguinho, sabe? Ah, mas como assim? Não vai pagar minha conta, não vai... Ué, mas faz alguma coisa que dê o dinheiro, você pague, né, você não precisa dedicar sua vida a uma coisa que... Não, a sua vida é a sua vida. É a sua vida. Só você sabe como que você é. Olha que incrível, né? Olha que botar o ego no devido lugar. Nós somos únicos. Nunca existiu Sim. ninguém igual a mim. Mesmo para quem acredita em vida passada, ó. Nunca teve um com o mesmo DNA teu, né? Porque o teu DNA é único, só você. O outro você não era a mesma persona, era outra pessoa. Outra pessoa, né? Então, vê só.
Nunca existiu um outro eu e nunca existirá. Sou único, exclusivo. Olha que igualzinho, igualzinho a 8 bilhões de pessoas. Igualzinho. 8 bilhões de pessoas compartilham dessa mesma unicidade, exclusividade. Ou seja, isso é banal. Ao invés de inflar meu ego e eu falar, nossa, eu sou fogo, eu sou a última bolacha do pacote. Não, não. Eu sou igual a todo mundo. Né? E aí a gente pode voltar a ser natureza, a se comportar igual à natureza, que vive um processo de cooperação radical, que não pensa, essa árvore, ela não está pensando na perpetuação dela. Se o bicho pegou, o solo de repente ficou arenoso, desertificou, caiu um barranco, escorreu, a árvore caiu, sabe o que ela faz? Enquanto ela está no chão ainda, ela dá flor, ela dá semente, ela dispersa a semente e aquilo espalha para ela garantir a sucessão dela. É incrível, né? Olha que coisa linda. O que nós estamos fazendo para garantir a nossa sucessão? Que mundo é esse que nós estamos deixando aí para os nossos filhos? Ensinando essas crianças, essa nova geração, que o mundo vai acabar. Olha que serviço que desesperançoso é esse futuro para as próximas gerações. Aí não se entende por que tinha tanta doença mental agora. Porque não tem futuro. Não tem futuro, é isso que a gente está contando. Né? Sendo que, se a gente parar para pensar bem, esse meu amigo Pajé sempre me fala isso. Nós não estamos deixando um mundo ruim para as crianças. Não, nós estamos roubando o futuro delas. Olha que legal. Nós estamos roubando o futuro, porque a gente já pegou isso dos nossos antepassados. A gente roubou dos antepassados. Agora, a gente está roubando elas. Está roubando Sim. da gente. É. Pois é. Entende? É isso, Joyce. É simples. É. Me acompanhe aí no Instagram, que eu coloco uns reels bacanas ali. Já fala o seu Instagram, aí, pessoal. É o @Cleiton Palomares. Ó, quem está acompanhando aí nessa live agora, se vocês clicarem aí em cima do meu nome aí embaixo, já aparece ali, vocês clicam no botão seguir, já segue aí. Já segue o Cleiton. É isso. Esses áudios, falando um pouquinho assim do meu trabalho, né, Carla? Esses áudios, eu brinco que eles são assim um preparatório, aquilo que a gente vai conversando nas entrelinhas, né? Porque o lugar de aprendizado mesmo que eu tenho hoje, que eu ofereço, é a comunidade de reflorestamento humano, que é uma jornada anual, né? Então as pessoas elas entram em janeiro, eu abro as inscrições de 1º a dia 31 de janeiro e nós fazemos um ciclo anual para que a gente entenda esse lugar do ciclo, né? De ciclos dentro de ciclos. E aí toda segunda-feira nós temos um encontro de alinhamento semanal, aonde nós vamos conversar ali naquele encontro. É uma comunidade mentoriada. Então nós temos um grupo de WhatsApp fechado da comunidade, onde as pessoas conversam, trazem questões, trazem dúvidas. Existe toda uma metodologia que eu venho desenvolvendo, né, do reflorestamento humano. O reflorestamento humano está baseado em 3 pilares, que são o desenvolvimento humano, onde entra toda essa parte de autoconhecimento, espiritualidade, saúde. Eu falo muito sobre desparasitações, depurações do corpo físico, para que a gente volte a fazer esse processo de limpeza, né? Meditações que eu facilito e ensino ali. O segundo pilar é o pilar da
educação ambiental, mas uma educação ambiental com ética ecológica, sabe? Onde a gente possa melhorar os ambientes aonde nós transitamos, né? Que a água da minha propriedade saia melhor do que entrou. E não o que a gente faz na cidade, que é cagar na água mineral, pô. Não dá, né? Eu aperto um botão, sumiu, nem penso para onde está indo, vai para o esgoto, né? E o terceiro pilar, que é o design de relações, que é esse lugar de construir conexão, para que nós, juntos, duas cabeças pensam melhor que uma, 10 pensa melhor que duas, e 20, entende? E a gente consiga desenhar formas de interação. Como nós estamos aqui, ó, eu e você conversando, um vendo o outro, mas recebendo as mensagens de todo mundo. Né? A Joyce agradecendo aqui, né, pelo compartilhar. Que legal, coisa tão simples, tão possíveis, né? Nunca tinha ouvido falar, ainda bem que deu tempo, ó. Nunca é tarde, isso mesmo, né? Então, esses 3 pilares, desenvolvimento humano, educação ambiental, design de relações. Então, na comunidade, eu tenho um cronograma de aulas que existe esse conteúdo que está lá para as pessoas, ao entrar, acessar a qualquer momento. Né? E eu sempre falo, tente assistir essas aulas o quanto antes para vir para os encontros de alinhamento com dúvidas, perguntando questionando sobre para isso ser um impulsionamento no teu processo, para que você consiga desenhar o seu contexto e trazer o contexto para o coletivo. Né? Então, existe aula sobre o ciclo lunar, o ciclo solar, outra aula sobre o ciclo circadiano, né? Uma aula sobre o próprio desenvolvimento humano, o próprio reflorestamento humano, com essa estrutura dos 3 pilares, né? Uma aula sobre as questões emocionais, com o triângulo do drama, do Stephen Karpman, para a gente identificar onde a gente está nesse lugar arquetípico. Poderia ter usado inúmeros, mas eu gostei de usar esse, da psicologia transacional, né, que vai falar do arquétipo da vítima, do salvador e do algoz. E como que a gente transforma isso, identifica isso nas nossas vidas, né? Tem uma aula só sobre contexto holístico, para a gente entender como que a gente olha para a nossa vida, usando a metodologia que eu aplico na própria comunidade, no próprio reflorestamento humano. Né? Existe uma aula só sobre depurações, outra aula só sobre desparasitações, né? E aí nós temos a comunidade acontecendo toda segunda-feira com um encontro de alinhamento semanal. Geralmente são 42 a 44 encontros por ano. Né? Esses encontros ficam gravados, então se a pessoa não pode estar ali presente no momento, ela acessa esse conteúdo depois. Eu sempre recomendo que ela tente assistir na segunda, porque se esse alinhamento é para a semana, quanto antes você souber o que está acontecendo naquela semana, o trânsito, né, lunar, os calendários sociais, políticos, a geopolítica, porque eu sou mestre em educação, eu sou cientista político de formação, né? Então eu trago esse olhar, porque nós estamos inseridos em uma sociedade, nós somos um bicho social, um bicho político. Então a gente precisa entender o processo que está acontecendo sem fanatismo, sem que a ideologia ultrapasse a necessidade de conexão que nós temos um com o outro. Porque esse é o ponto. Quando a gente mora na zona rural e depende da vizinhança, das relações, para que a gente tenha saúde relacional, para que a gente tenha saúde financeira, possa comercializar os nossos produtos, não importa se meu vizinho é lulista, bolsonarista, che guevarista, milesista, não importa. Importa se a hora que eu pedir socorro, me ajuda aqui, essa pessoa vai estar disponível 100%. É isso que a gente está falando quando eu falo sobre design de relações. Né? Porque a gente precisa voltar a se conectar enquanto comunidade.
enquanto seres humanos que nós somos, esse bicho social, né? Então, além de todo esse processo, na comunidade eu ainda facilito uma meditação bimestral, às vezes até em 2 meses seguidos. Então, nós temos um processo aí de 8 a 10 meditações no ano. Essa é uma parte que não é gravada, é sempre uma parte ao vivo, que a pessoa vai ter uma semana para acessar a gravação. E depois ela sai do ar, né? Porque eu ensino esse processo da maior ferramenta de desenvolvimento pessoal que a gente tem, que é essa investigação, assumindo a responsabilidade e o protagonismo, que é a meditação, que é usar o intelecto para se investigar, e que é diferente de tudo isso que está disponível na internet, porque hoje em dia a gente... E que bom que não tem meditação praticamente disponível na internet. O que tem são... sei lá, como é que eu posso dizer, relaxamento, meditação guiada. Eu falo muito isso para os meus alunos. Meditação guiada não é meditação. Meditação guiada é hipnose, porque alguém está mandando você fazer um negócio. Você precisa aprender a fazer esse negócio dentro de você. E aí a gente precisa escutar uma técnica, uma meditação para aprender a fazer o movimento. Mas se eu fico dormindo ali com aquele áudiozinho falando faça isso, faça aquilo, você não percebe depois de um tempo que você se tornou uma pessoa submissa, que está engolindo sapo, que está permitindo que o seu arbítrio seja sequestrado, sabe? Então, esse que é o grande pepino. Então, a comunidade de reflorestamento humano nasce com esse objetivo de reconectar a gente à natureza que nós somos, se rever natureza e se reconectar com os ciclos naturais. Então, além de tudo isso, nós ainda temos o último encontro do mês. A partir do ano que vem, agora eu vou estar colocando mais uma dinâmica, que é essa dinâmica da gente fechar as contas do mês junto, com método, né, para ser legal mexer com dinheiro, sabe? E ninguém precisa ali abrir os seus números, mas entender uma metodologia, mudar essa relação com o dar e receber, sabe? Porque a natureza é abundante. A gente não precisa continuar operando sob essa lógica da escassez que o sistema contou pra gente que vai faltar, e aí tem pouco, e aí tem que ser o meu primeiro. Isso é uma desconexão total da natureza. E vai gerar mais competitividade, mais essa desconexão. A Joyce está falando que ela estava na roça esses tempos e se conectou. Beleza. É isso. Cleiton, o nosso horário, eu não sei, geralmente é 1 hora o Instagram, né? E é um papo que a gente pode falar a noite inteira, tranquila. Ainda mais se fosse na floresta, queimando ali alguma coisa, uma lareira ali, Nossa, queimando uma lenha, tomando um chá, beliscando alguma coisa, dá para passar a madrugada inteira nesse tema. É um assunto que dá para a gente falar até mais vezes até. O pessoal gosta muito, eu acho que é o que falta mesmo para a gente trazer de diferente para as pessoas mesmo, né? Esse também é um intuito também que eu trago no meu Instagram. Que desgraça, é só você ligar a televisão, vai estar cheio. Coisa boa, você tem que trazer. E essa é uma proposta, por isso que eu trouxe o Cleiton aqui para o pessoal também. Tem que trazer coisa boa para o pessoal. Que bom. Que bom. Eu gostei muito do convite, viu? Se você quiser, a gente pode conversar mais um pouco também. Eu estou aqui à sua disposição. Tá, podemos conversar. Ele já passou um pouquinho. Eu não sei se ele corta ou não, mas a gente pode ir falando mais um pouquinho, tranquilo? Tá. Não, tá bom? Geralmente não corta. Não sei como que é o seu. Mas se também já quiser caminhando para o final, fique tranquilo. Você conduz aí. Se deixar, eu falo mais que o homem da cobra.
Eu achava que ele cortava depois de uma hora, pum, caía, derrubava e. Tem algumas contas que faz isso. Pode ser que Hum. aconteça. Eu não sei, para mim aqui não aparece o contador do tempo. Eu comecei a fazer live recentemente, né? Tá. E eu sempre, de todas que eu participei, que eu fui convidado, o pessoal falava, Marco, uma hora ele cai, uma hora ele cai. Eu falei, tá bom. Então eu falei, então vou me preocupar com isso, né? Mas eu acho, eu olhei aqui o tempo, parece que nós já estamos com 1h10, né? Não Isso. caiu. Então, bom, se o pessoal aí de casa que estiver assistindo a gente tiver alguma pergunta, aproveita, gente. Ó, né, pergunta para mim, pergunta pro Irata, porque eu não sei se a gente vai saber responder, mas a gente se esforça, né? Ah, esse se esforça. Nossa, mas é bem legal o tema, é bem bacana. Acho que essa consciência está faltando para a gente mesmo, né? A gente vai, quando a gente se depara, a gente está num ritmo de vida que você já deixou sua vida, né? Você se tornou uma ferramenta de um sistema independente de governo que você se tornou uma ferramenta global, né? E você está se comportando igual eu vi esses dias, não sei se foi em um clipe, eu estava na academia fazendo bicicleta e estava passando uns negócios lá, acho que era um clipe de uma música, uns ratinhos, e todos os ratinhos fazendo sempre a mesma coisa, aí um desperta, aí ele começa a beber, e aí ele pega, entra num carro e começa a fazer coisa diferente do que todo mundo faz. Aí eu falei, nossa, ó, todo mundo camundongo, fazendo sempre as mesmas coisas, e eu fazendo bicicleta, olhando aquilo, falei, caramba, a gente está numa rotina assim, come, dorme, trabalha, e tem que dar o melhor, tem que fazer isso, e a gente acaba esquecendo da gente mesmo. Ainda bem que tem a arte, né? Que dá uma chacoalhada no nosso bambu, tem, convida a gente a olhar fora da caixa, né? Sim, sim, sim. Mas esse é um exercício constante, assim, que precisa ser feito, sabe? É por isso que eu Uhum, sempre falo da importância dessas ferramentas de autoconhecimento, de ter métrica. Porque muitas vezes, que legal falar sobre isso, ó. Muitas vezes nós entramos num caminho de desenvolvimento pessoal, geralmente porque quebramos. Quando a gente entra num processo de depressão, de burnout, ou um luto muito severo, e a gente cai num buraco muito fundo, né, uma doença que faz a gente, obriga a gente, que nos coloca de cama, né, ou nos coloca cara a cara com a morte e fala, olha, se você não mudar o seu padrão, você vai adoecer, você vai morrer, vai dar muito ruim. E aí, quando começa essa investigação de falar, nossa, olha, realmente, o que eu estou fazendo aqui não dá certo, né? Não está dando bom, foi isso que gerou essa doença, foi isso que gerou esse padrão, esse sofrimento não vai dar para eu continuar tendo, carregando. Normalmente, as pessoas se apegam a um lugar mais alguma prática religiosa, espiritual, a um lugar um tanto quanto desconectado da realidade material mesmo. E existe uma fuga para essa ideia de que é só eu pensar positivo que vai dar certo. Isso está muito comum na nossa sociedade, né? Escreveram até um livro aí da lei da atração, que é só você pensar que vai Tá vir. cheio disso agora, né? E um monte de coach falando disso. Não tem nada contra os coach, mas vê só. Prosperidade também. É, da Faça isso para ter prosperidade. só para canela, para dentro de casa. Nossa, eu devo ter gastado uns 20 quilos de canela. Né? Então, assim, só que a gente. E aí, esse que é o convite, assim, disso que eu tô falando aqui. Agora Porque eu vou puxar a sardinha pro seu reflorestamento, hein? Não adianta você querer ser próspero se você não faz o seu reflorestamento aí, ó. pois é, Aí tá a e prosperidade. esse reflorestamento, ele só vai acontecer se ele vier acompanhado de ferramentas de avaliação, de métrica. Porque senão não tem como a gente diagnosticar.
E esse é o ponto. Se eu não sei aonde eu tô, eu não sei, eu não vou chegar em lugar nenhum, né? Não importa nem que eu saiba onde eu quero ir. Quando alguém liga para você, né? Eu sempre brinco que assim, autoconhecimento é a coisa mais fácil do mundo. Quando alguém te liga querendo ir na sua casa, aquele amigo que nunca foi, e ele tá perdido, ele te liga e fala: Irata, como que eu chego aí? Qual que é a primeira pergunta que você faz? Onde ele tá, não sei. O que que ele tá precisando. Onde você tá? Essa é a primeira pergunta. Tô perdido, tô aqui no caminho para sua casa, tô perdido. Qual que é a primeira pergunta que você vai? Onde você tá? Manda a sua localização. Pois é. Então a gente precisa saber onde a gente tá. A gente precisa saber onde a gente tá. Você, né, que trabalha com medicina chinesa, você não vai fazer uma anamnese para diagnosticar, para entender o que está acontecendo? Então, quando a gente começa um processo de desenvolvimento pessoal, uma jornada de reflorestamento humano, a gente precisa criar métrica, indicadores, a gente precisa anotar o que está acontecendo. Vou dar uma dica simples para vocês. Arruma uma agenda, um bloquinho, um caderninho que você vai escrever. Todo dia ali você vai encontrar os indicadores que você quer avaliar. Então, a tua alimentação, os teus estados emocionais, o que você fez diferente, fez uma atividade física, sabe? As coisas que você realizou naquele dia. Porque se daqui uma semana você ficar doente e você não anotou nada, você não sabe por quê. Você não sabe por quê. É isso. Você tá perdido, né, Joyce? Você fica perdido, né? Então, assim, a gente precisa ter métrica, né? Então, quando eu ensino as pessoas a fazer um balanço do ano, negócio maçante, igual é na empresa, que você entra em colapso, né? Dá o burnout porque você não quer se relacionar com aquilo. Não, não. De um jeito fácil, pra gente assumir o protagonismo da nossa vida. Porque se eu não tenho um plano pra minha vida, eu faço parte do plano de alguém. É simples. Veja só, o sistema econômico vigente, aonde 1% da população detém 49% dos recursos da terra, das propriedades, do capital, essa galera tem um plano para esse colapso que já está acontecendo. Essa galera tem um plano, nem que seja pegar um foguete para Marte, para a Lua, igual o dono da Tesla está querendo fazer. Entende? Agora, eu e você, nós temos um plano? A gente está construindo um plano de transição para o campo? Um plano de desinvestir nesse sistema urbano, consumista? A gente precisa ter plano. E a gente só vai ter plano se a gente tiver métrica de avaliação. Se a gente conseguir saber o que a gente está fazendo, entender o que está errado e reajustar a rota. Porque é isso que a Joyce falou, que nunca é tarde para começar. Eu gosto muito de uma frase de um ambientalista, eu não sei quem falou isso, se vocês souberem aí, me conta. Falou, o melhor momento para a gente plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. Essa árvore já está grande, dando fruto. Ó. O segundo melhor momento é agora. Não é amanhã, é agora. A gente só muda coisas que a gente se compromete e começa a fazer agora. Porque se eu deixar para amanhã, até amanhã, eu vou pensar na desculpa que eu vou dar quando chegar amanhã para eu não fazer. Eu não fiz mesmo até agora. E aí é esse o lugar que a medicina convencional hoje age. Num lugar que ela parte do pressuposto que as pessoas não vão mudar o comportamento. Então, a alopatia é ótima para isso. Porque você toma esse remédio aqui, ó, e o sintoma desaparece. Tudo bem que daqui a um ano vai aparecer outro sintoma em decorrência desse remédio. Mas daí a gente já tem esse outro aqui, ó, que cura esse sintoma.
E aí, a hora que você tá aí com 50 anos de idade, você tá tomando 7, 10 medicamentos de uso controlado, chamando isso de saúde. Eu não sei pra você, mas pra mim isso não é saúde. Eu tô com 43 e não tomo nenhum. Eu tomo remédio diário, ó. Ar puro, pé na terra, unha cheia de terra, mexendo nas plantinhas, Isso. né? Chá de erva colhida no meu quintal, toda semana, todo dia, água pura, sem flúor, sabe? Tem muitas, tem muitas. Né? Mas a gente precisa saber onde a gente está para saber reajustar essa rota, para a gente poder se reflorestar, sabe? Então comece a investigar dentro de você, com humildade, sabe? Mas com um grau de coragem de entrar em contato com coisas que são desagradáveis, né? Não gostosas. Para você saber o que você precisa reflorestar aí dentro. Se você precisar de ajuda nesse processo, procura ajuda. Eu estou disponível, Irata está disponível. Também é um reflorestador chinês, mas é um reflorestador. Né? Domingo agora tem a meditação, então tem a oficina do luto. Quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vem que você não vai se Legal. arrepender. Já fica o Legal. convite. Opa, muito obrigado. A Joyce está Olha lá. falando que ela está com 5,1 e também não toma medicamento. É isso aí, ó. É isso. Não é plano de saúde, né, Joyce? É saúde. A gente não precisa de plano de saúde, a gente precisa ter saúde, pô. É isso aí. É isso aí. É. É isso. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo sabendo tudo, isso que é legal, né? É. Acho que apareceu umas perguntas, mas depois sumiu, eu não consegui ler. Oi, deixa eu caçar aqui. Aqui nos comentários também não achei, não. Apareceu uma hora, depois sumiu. Ah, pode ser que alguém colocou uma pergunta na caixinha de pergunta, mas depois excluiu. Pode ser. Aproveita, gente, ó. Aproveita enquanto nós estamos aqui. Mas se também não aproveitar, você está assistindo essa gravação, escreve aí nos Vai ter o comentários. pessoal que vai assistir depois. Tem muita gente que assiste Sim, depois. sim. E manda esse conteúdo para todo mundo. Ó, tem uma coisa que eu sempre peço quando eu faço live, vou tomar. Posso, é, é, posso pedir aqui também? Pode. Eu Dica. sempre peço para a turma deixar um comentário aí na hora que a gente salvar a live sobre o que essa live mais te tocou, sabe? Compartilha um insight que você teve. Ou Legal. então escreve um resuminho com alguns tópicos, assim, sabe? Porque às vezes uma pessoa bate o olho aqui, vê uma live de 1h10, 1h20, fala, puta, não vou entrar assistir isso, não tenho esse. Mas ao ler um comentário, e esse comentário seu tocar em algum lugar que mexe ali dentro dela, ela fala, uau, que legal, não? E aí desperta curiosidade, sabe? Desperta o interesse. E às vezes a pessoa vai assistir a live só por causa do seu comentário, né? Então, ajuda a gente, né? Compartilha essa live com quem pode se beneficiar desse conteúdo também. Na época que eu passava com uma psicanalista, ela falava assim para mim: às vezes você vai assistir um curso, você está assistindo uma entrevista, e todo aquele conteúdo você só precisa de uma palavra. É uma palavra-chave para despertar, trazer um insight para você compreender. Às vezes só aquilo já valeu. Ela falava para mim. É isso. É isso. Muito bom. Adorei, viu, Pirata? Nossa prosa aqui foi muito bom. Foi boa. Podemos fazer mais vezes, Podemos. Cleiton. Agora o Cleiton vai tirar umas férias, porque ele tem um trabalho do ano aí, que é o reflorestamento humano. Já viram que é um trabalho muito legal, pelo que a gente conversou aqui. Já falei que é aquela conversa da gente fazendo mato, queimando lenha,
tomando chá, Por que né? não? Hein? E Podemos. falando a noite inteira, virar a madrugada, à tarde, Muito bom. tem assunto, né, Eu Cleiton? topo, Bacana. viu? Vamos combinar essa prosa presencial. E em breve a gente vai Vamos fazer fazer um outra. encontro, a gente grava também, se Muito precisar. bom. E, e no- Bacana. e em breve eu quero fazer uma outra live com você que eu ainda não te falei Tá, fora, mas já vou te deixar esse convite aqui gravado na live, ó. aceito Boa, já. que eu, lá no Transmutação TV. Aí eu vou te entrevistar para Legal. saber de toda a medicina chinesa, para saber do Feng Shui, enfim, Ah, todas as terapias ixi, que você aí traz eu aí, vou ficar Kabbalah falando, terapia. adoro falar dessas coisas. Boa. Porque eu também, eu tenho um canal que eu entrevisto pessoas que é no Transmutação TV, onde eu É, converso com pessoas que estão sendo a mudança que elas querem ver no mundo, assumindo esse lugar de protagonismo. nossa, Porque legal. é o que você falou, que basicamente é isso que você faz aqui também, que é colocar para o mundo, né, uma coisa diferente do que o mundo está oferecendo para gente. Porque você É, liga a TV, é só sangue, espreme o jornal, escorre sangue, medo e consuma, né? mentira, tem de monte, né? Mentira, é, Enganação, tá cheio de coisa te enganando, indução, exato. induzindo a coisa ruim. Então, tipo assim, você quer desgraça, é só ligar a TV. Liga, quer coisa boa, vem aqui com a gente, que aí a gente vai Vem com a falar, gente, né? Cleiton, vem com a gente. Exato. A gente pode até vender uns negócios aqui também, porque a gente precisa pagar as contas, né? Precisa ter É, saúde financeira, mas é para uma coisa que vai te ajudar e não te piorar, né? Pelo contrário, vai ajudar a equilibrar a máquina, dar mais gás, a estruturar a vida, a se reflorestar, né, bicho? poxa, bacana. Cleiton, eu agradeço de montão você ter participado aqui. Aceito o seu convite também. E, pessoal, divulguem. Esse papo foi muito bacana. E quem sabe uma próxima aí também. Vai ter entrevista depois que eu vou fazer com o Cleiton. Pô, Vocês vão fazer o convite também para o pessoal. E é isso aí. isso Agradeço a aí. presença do Cleiton, a presença de todo mundo e de todo mundo que vai assistir ainda. E deixe no comentário aquele desafio que o Cleiton deixou para vocês, né, Muito Cleiton? bom. Muito obrigado, Marlon. Queria te agradecer pelo convite, por essa prosa muito tranquila também. Gostei muito do nosso papo. Me senti aqui numa fogueira, numa roda de conversa com um amigo, batendo papo, né, e descontraído. Muito obrigado a todo mundo que passou, a Joyce aí que acompanhou, a Priscila aqui, o Marlon arrasa mesmo, Priscila. É. É isso, Priscila Grande é terapeuta também, viu? Gente boa pra caramba. que bom, Eu falo que bom. da fogueira porque eu sou do interior, né? Eu sou do interior do Paraná, sou pé vermelho, que eles falam, né? Olha só, Norte do Paraná, não sul, Curitiba, mais perto de Londrina, né? você é de qual E cidade de cidade? Arapongas. Arapongas. Olha só, meu pai é Fica de em Cambará, no Paraná. de Cambará, mais perto de São Paulo. Eu tô mais para dentro um Tá, pouquinho, né? E depois de Londrina. Eu tô entre Londrina e Maringá, certo. né? E como é uma cidade muito pequena, na adolescência, a gente tinha que fazer o quê? Eu tinha sítio também, né? Criava vaca leiteira. Então, minha mãe fazia queijo, a gente vendia leite, essas coisas, né? Tirava leite, já fiz parto de... Ajudei a fazer parto de Bezerro. vaca, né? Uau. De bezerro. Então, assim, estou acostumado, já dormi no meio do pasto e tudo mais, né? Então, a gente... Ó, vamos final de semana, vamos pro sítio de fulano. Então, beleza. Aí era churrasco, bebida, aí conversando, aí depois que apagava o fogo de todo mundo, né? Todo mundo mais down, assim, todo mundo sentava numa fogueira ou perto da churrasqueira e ficava conversando, aí um já desmaiava e dormia ali mesmo, o outro ia pra cama, depois acordava, todo mundo, alguém fez café, pô, preciso de um café. E é assim, é onde tá fulano, fulano tá dormindo lá embaixo do pasto. Pegou um saco de dormir e tá dormindo pra lá porque queria sossego. E assim, nem pensava, será que vai passar uma cobra aqui? Eu nem pensava nada, ia dormia lá e acordava de boa. E o final de semana nosso era essa. Por isso que eu falei,
o tempo da fogueirinha, era muito gostoso. Mas é interessante, né? Porque a natureza protege quem está integrado com a natureza. Então, É sim, verdade? essa é a última mensagem que eu quero deixar assim para todo mundo que está passando por aqui. Se Legal. conectem com a natureza, gente. Sabe? Esse processo de voltar a ser natureza, ele não é complexo. Ele é muito simples. Começa, você pode morar num apartamento em São Paulo. Faz um vasinho, tem uma plantinha ali, que você olhe para ela todo dia, que você regue ela todo dia, que você converse com ela, veja o que está precisando ali de nutriente, sabe? Porque esse é muito pouco, mas esse é o primeiro passo para a gente ir voltando a ter esse momento diário de conexão com a natureza, Ah, sabe? Então, faça o que está ao seu alcance. Princípio da permacultura. Comece agora com aquilo que está dentro das suas possibilidades. Tá? Não deixa para amanhã. legal. Bom, vamos encerrar então com a mensagem do Cleiton. Agradeço ao Cleiton, agradeço a todos e desejo uma boa noite. E é isso aí. Muito obrigado, Cleiton. Um abraço. Obrigado, Marlon. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Fechando.